Agora caminhando para o final dessa aula, eu sei que eu sou muito linda, mas vocês não vão conseguir me ver por muito tempo. A gente já viu qual que é o conceito de inovação, o conceito de patente, o porquê, o conceito de patente tanto de invenção quanto de modelo de utilidade, a importância disso no âmbito acadêmico, mas tem uma coisa que vocês provavelmente não pensaram até agora, que é um absurdo, mas que é muito importante, do que pode ser patenteado, porque não é todas as coisas do mundo que podem ser patenteadas, tanto em modelo de utilidade quanto de invenção. O que pode ser patenteado? Quaisquer invenções, sejam de processos ou produtos. Por exemplo, uma caneta. A primeira pessoa que inventou a caneta Bic ali, ela pôde patentear aqui porque aquilo era um produto, que até então não existia caneta naquela época, é difícil de pensar, mas existiu. Então ela poderia ter sido patenteada. Nos objetos no geral, né, seja telefone, camisas, eles podem ser patenteados. Fórmulas químicas também podem ser patenteadas, porque se fórmulas químicas não pudessem ser patenteadas, remédios não existiriam. Então essas fórmulas podem sim ser patenteadas. No caso dos modelos de utilidade, a partezinha do ferro que eu tô falando várias vezes, mas eu não faço ideia de qual seja o nome, ela pode ser patenteada. Essa parte da tesoura grande que eu falei pra vocês, a tesoura de cortar grama, ela foi uma melhoria da tesoura pequenininha, então ela pode ser patenteada. Uma outra coisa que é um exemplo bem clássico, é aquele negócio de colocar sabão em pó, que eu não faço ideia de qual seja o nome também, eu acho que é medidor de sabão em pó, que ele pôde ser patenteado na época que ele criou. Porque no modelo de utilidade, basicamente, são as melhorias de ferramentas ou utensílios que já existem. Então, se você pensou em uma coisa que já existe e alguém criou, você no caso, criou alguma coisa para melhorar aquilo ali, parabéns, amigo, você pode patentear numa patente de modelo de utilidade. Então é bem fácil da gente pensar o que pode ser patenteado, porque tem uma coisa bem geral, sabe? Você inventou alguma coisa, é um produto, pode ser patenteado no caso de modelo de utilidade. Bom, e agora o que não pode ser patenteado, que eu acho que é a parte que você tem que guardar mais firme no seu coração, porque é o que provavelmente você não pode fazer, que não adianta chorar, isso não vai acontecer. No caso da patente de invenção, você não pode patentear genes, por exemplo. Eu não sei nem como é que uma pessoa conseguiria criar um gene novo, quanto mais patentear, então não patenteia isso. O clone também, você não pode patentear um clone, novamente não sei como se faz, então não sei nem como é que patenteia, então não é passível de ser patenteável. Outra coisa que eu falei também a respeito do moto contínuo, é uma ideia super incrível, bonita, mas ela não é patenteável porque ela não tem aplicação industrial. Então mesmo se você pensa em alguma coisa que não fere os direitos da existência humana, como por exemplo os genes, se ele não funcionar, ele não pode ser patenteado. Essas são no caso das patentes de invenção. Você também não pode patentear o jeito que você faz uma coisa. Por exemplo, eu não posso patentear o jeito que a Giovanna Caroline está falando, infelizmente. Então, o jeito que você dá aula, você não pode patentear aquilo. No caso do âmbito acadêmico, que é onde que a gente está inserido, vamos pensar numa sala de aula. Eu posso patentear o quadro branco, eu posso patentear o pincel, eu posso patentear o apagador. Agora, eu não posso patentear o jeito que eu faço um círculo com aquele pincel, ou o jeito que eu dou a aula, o jeito que eu falo explicando alguma coisa. Eu não posso patentear o jeito que eu tô dando esse curso para vocês. Então essas coisas não são passíveis de ser patenteadas. Outro exemplo, né, que é bem fácil da gente ver isso sem ser nesse âmbito acadêmico, é o âmbito das máquinas. Por exemplo, eu posso patentear uma máquina de lavar, por exemplo. Agora, o programa que faz essa máquina funcionar, ele não pode ser patenteável. Então, não só da máquina de lavar, né? Das coisas no geral que necessitam de programas. O programa não é patenteável porque ele já entra em outra coisa, mais um spoiler, ele entra nos direitos do autor, dos direitos autorais, mas ele não entra numa patente. Então ele pode ser protegido sim, mas ele não é patenteável. E é isso, meus caros, a gente termina a aula sobre patentes. Foi um prazer, espero que vocês tenham entendido e até mais!